Opa, Rawane. Carilana, estão me escutando direitinho? Beleza. Mai, meu amor. Beijo aí pra você, Mai. Estão me escutando direitinho? Tiagão. Querido. Massa. Estão me escutando? Tá dando pra escutar o áudio legal? Muito bem. Bom, vamos lá. Bem-vindo novamente aí. Estamos nessa live. Hoje a gente vai falar um pouco de filosofia. Débora, Duda, Nathalie. Opa, Tiago, maestro é você. Melina, Adriano, amigo daí do Hotel Dorisol. Muito bem. Vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre filosofia e liberdade, né? Bom, a gente pode entender um pouco sobre liberdade, né? Esse é um assunto que eu estou tramando aí e tratando com os terceiros anos, né? E agora nesse momento que nós estamos aí confinados, né, em razão de toda essa situação aí da pandemia. Então estou trazendo esse assunto para nós debatermos aí nessa live, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é importantíssimo, né? Bom, então liberdade, o que é liberdade, né? Então, Cristina, 2BDS aí, muito bem, obrigado por vocês estarem aí prestigiando. Bom, vamos lá. Opa, Jussiara, lá do Piauí, parabéns, obrigado professora, sucesso aí no Piauí. Vamos conversar um pouquinho aí sobre liberdade. Obrigado por a senhora estar prestigiando aqui o nosso trabalho. Deb, boa tarde, Deb. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar um pouco sobre liberdade, né? Bom, Aninha, Beth, obrigado por estar prestigiando aí, viu? Coração aí, Betinha. Tá bom? Elise quem é? Oi. Mica. Opa, Mica. Abração aí pra você também. Bom, vamos lá. Então, pra gente conversar um pouquinho sobre liberdade, a gente começa com essa grande questão. O que é liberdade? Né? Será que realmente somos livres? Será que a liberdade existe? Né? O que é ser livre? Isso é um questionamento interessante quando a gente já começa a fazer um paralelo com essa situação que nós estamos vivendo agora, né? A questão do confinamento em função dessa pandemia. Ou seja, está tendo a liberdade, né? Bom, a gente pode dizer, nós estamos livres, vocês alunos, nós estamos livres da escola, nós não estamos mais presencialmente na escola. Eu, como professor, estou livre da aula presencial. Mas isso é liberdade? A que custo é essa liberdade? Será que essa liberdade realmente existe? Ruth, beijão para você, Ruth. Então, veja só. O que é realmente a liberdade? Será que nós seres humanos somos livres? A liberdade, ela é um assunto que permeia o pensamento filosófico desde o momento em que surgiu a filosofia, desde que o homem é homem e começou a pensar a respeito desse assunto, né? E será que realmente nós somos livres? Né? Quais são as ideias, os pensamentos referentes às liberdades nas várias correntes filosóficas, né? Como é que isso se tratou ao longo desse tempo? Quais os conceitos? Como é que nós encaramos realmente essa liberdade, né? Qual seria o maior entendimento? Então, começando essa live, já passo para vocês essa ponderação, essa interrogação, para que vocês comecem a questionar o âmbito da nossa liberdade. Será que somos realmente livres? E que liberdade é essa?
né? Nós estamos agora confinados, nós estamos agora num período de quarentena, onde o nosso direito de ir e vir, ele está um pouco, vamos dizer assim, maculado, né? Você tem medo de sair para algum lugar, né? Você tem medo de ir a alguma outra situação, algum evento, participar de algumas atividades, com medo de pegar o coronavírus. Então, será que essa liberdade, será que nós somos livres? Então isso é um questionamento que a gente vai permear durante toda essa live, e eu espero que vocês montem no final dela um argumento e um pensamento interessante sobre isso. Olha, eu não estou aqui para colocar na cabeça de vocês, vamos dizer assim, pensamentos meus referente a isso. Então eu vou colocar aqui ponderações para que nós possamos trabalhar sobre o pensamento delas. Pois bem, vamos lá. Quem é que está aqui? A Tina Turner. A Tina Turner está aqui, né? Lari, beijão aí para você, viu? Um abraço. Naile, parabéns estar com você aqui. Saudade de todos vocês aí da escola. Bom, vamos lá. Vamos pensar no seguinte: o ser humano realmente é livre? Ou será que livres são realmente os animais? Os animais, eles possuem a sua liberdade de ir e vir sem nenhuma restrição, né? Logicamente as suas limitações biológicas, mas eles possuem uma relativa liberdade, né? Eles possuem uma relativa liberdade. Eles usam da sua liberdade para sobreviver. Mas uma grande questão interessante é que esses animais que vivem livres, né, pela floresta, pelo campo, pelo ambiente aí fora, eles não têm consciência dessa liberdade, né? A consciência da liberdade é uma situação humana, né? Nós pensamos a respeito dessa liberdade e nós conceitualizamos essa liberdade. Os animais que vivem na natureza, eles são livres, fazem, vão, transitam, não tem hora, não tem, vamos dizer assim, obrigações de horário. Logicamente eles vão exercer o trabalho na busca do alimento, da busca da proteção, mas eles não têm horário definido. Eles vão fazer isso de acordo com suas necessidades biológicas. Então um animal selvagem na natureza, ele é livre. Mas nós, seres humanos conscientes, nós temos que questionar o nosso âmbito da liberdade, não é? Vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem. Na Grécia Antiga, a filosofia antiga, como ela conceituava a liberdade, né? Como é que ela pensava a respeito disso? Os filósofos antigos, principalmente Sócrates, ele dizia que a liberdade é o conhecimento, é a sabedoria, né? O homem é livre no pensar, né? Na verdade, a filosofia antiga, a socrática e até mesmo a pré-socrática, eles pensavam a liberdade como uma coisa metafísica, né? A liberdade em si, ela é uma questão da sabedoria do pensamento, a liberdade do pensar, a liberdade do questionar, a liberdade de notar e perceber as coisas, né? Então, na filosofia antiga, a liberdade ela estava muito mais relacionada às questões metafísicas, né? Lá ele está falando aqui, liberdade é uma utopia que alimenta uma ilusão humana. Será que nós realmente vivemos uma utopia da liberdade? É um questionamento interessante, Larissa. Será que isso é uma utopia, né? Você ser livre? O que é necessariamente ser livre para nós? Ser livre seria fazer tudo que você quer, da forma que você quer, no momento que você quer? Mas será que essa questão da liberdade, ela não confrontaria aí dentro de uma situação na qual nós chocaríamos com a liberdade do próximo? O que é minha liberdade a partir do momento em que eu confronto ou eu atrapalho ou eu prejudico a liberdade do meu próximo? Isso é liberdade, né? Então a liberdade pode ser uma utopia. Eu não vou afirmar isso para vocês, mas eu quero que vocês pensem a respeito disso, né? A liberdade, ela é condicionada
a liberdade, ela é essencial ao ser humano? Que tipo de liberdade? Né? Qual é as questões que faz com que nós tenhamos a consciência da liberdade? Né? Que nós tenhamos, assim, o pensamento em acreditar que somos realmente livres ou que nós somos condicionados e moldados para uma determinada situação. Então, isso vai criar vários pensamentos filosóficos, várias correntes de pensamento, que nós vamos tentar falar aqui no decorrer da nossa conversa. Né? Roberta, ok. Camille, parabéns aí por vocês estarem. Ícaro, obrigado por estar com você. Então, veja só. Os filósofos antigos pensavam na liberdade em razão do pensamento. O homem é livre para pensar, né? O homem é livre para moldar os seus conceitos, mas dentro das relações humanas, essa liberdade não é bem assim que funciona. Se nós vamos pegar aqui os conceitos da liberdade da Grécia Antiga, né, vocês vão ver que nem todos os cidadãos grego ateniense era livre. Né? Apesar de que a polis gregas era a maior e a mais conceituada e cosmopolita cidade da época, onde ali floresceu o crescimento do pensamento filosófico, mas aquela cidade, aquela polis, ela não era completamente um âmbito de liberdade, ou seja, o cidadão ateniense ele não era totalmente livre, até porque Atenas era formada por uma série de cidadãos, ou seja, naturais de Atenas, ou escravos, ou pessoas que iam para Atenas para trabalhar. Né? Então, essas pessoas não gozavam de toda a liberdade. Né? A cidadania ateniense ela concedia uma relativa liberdade, mas ao quem? Ao homem ateniense. Mesmo se ele tivesse posses, riquezas, e ele não fosse ateniense, ele não gozava das liberdades inerentes a um cidadão. Então, veja só, mesmo na filosofia antiga, no pensamento pré-socrático, a liberdade ela é muito questionada dentro desse pensamento. Então, para os filósofos antigos, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, o pensamento da liberdade está, aliás, vamos dizer assim, o fundamento da liberdade está mais relacionado ao pensar, ao agir, ao querer. Né? Epíteto, ele condicionava a liberdade à vontade. Né? Então, o homem é livre decorrente à sua vontade. Né? Então, eu, independente da minha situação, seja ela restritiva ou ela condicionada a uma questão natural de riqueza, eu, né, vou ser livre de acordo com as minhas vontades, o meu desejo. Agora, Epíteto, a gente tem que entender que essa vontade não está condicionada ao querer exageradamente, né? É a vontade refreada da sabedoria. Né? Então, nem tudo que você deseja é um âmbito de liberdade. Não. Então, a própria filosofia antiga, os grandes filósofos, Epíteto, Epícoro, vamos dizer assim, eles já pensavam na liberdade dentro de uma condicional de sabedoria. Né? Então, nós tivemos aí a evolução do pensamento da liberdade ao longo da história da humanidade. Após a civilização grega, nós tivemos aí a civilização helenística romana, né? E essa civilização romana, ela já muda aí os conceitos da liberdade e que vão mudar-se radicalmente depois as questões da Idade Feudal, né? Da Idade Média, né? Evandro, obrigado por Claudinha, Cacau, professora, valeu por estar prestigiando aí, grande abraço. Esther, Duda, muito obrigado aí por estar prestigiando nossa live. Muito bem, então, Kathleen, muito bem, Kathleen, estou gostando do seu trabalho lá, hein? Valeu, obrigado aí, vamos formar essa parceria aí, tá? Dos resumos aí, essas coisas bem bonitas que você faz. Bom,
vamos lá. Ismael, grande pastor Ismael, obrigado por estar aqui presente, viu? A gente tem que voltar com nossas aulas de filosofia, hein, Ismael? Vamos lá, vamos ver se depois desse negócio todo aí a gente volta com a sobremesa filosófica, tá bom? Então, veja só, a gente vai falar sobre as questões da liberdade. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão do Império Romano, né? A questão da liberdade dos seus pensadores romanos, né? Vamos falar aí de Sêneca, de Marco Aurélio, né? De Epíteto, que são pensadores que eles relacionaram a liberdade à moral, né? Então, grande pensamento sobre a liberdade, eles vão estar condicionados ao desenvolvimento moral do indivíduo, né? Então, e outra coisa, as questões da noção da liberdade, eles vão ser a base do que nós vamos estudar e conversar posteriormente, que será sobre as formações da moral e da ética no pensamento filosófico. Isso vai ser uma live que a gente vai fazer no futuro. Jailton José, obrigado por estar prestigiando aí, braço no coração, tudo de bom para você, viu, amigo? Vivi também, parabéns, Maria Rita, obrigado aí, Maria Rita do primeiro ano prestigiando aí, grande abraço. Tá ok? Então vamos lá. Após, vamos pular um pouco aqui para a gente adiantar, vamos logo para a Idade Média. Na Idade Média, o conceito de liberdade ele começa a sofrer uma modificação um pouco drástica, né? Principalmente por quê? Porque nós tivemos aí o domínio do pensamento religioso proposto pelo cristianismo da igreja. E aí isso aí fez uma limitação da liberdade, né? A liberdade ela estava condicionada, logicamente, às questões do livre-arbítrio, à questão do céu e do inferno. E uma coisa bem interessante sobre liberdade e destino. Isso aí eu tenho conversado muito aí com o pessoal do terceiro ano. Andréia, minha esposa, te amo, viu? Obrigado por estar prestigiando aqui. Muito bem. Então, será destino? O destino está condicionado à liberdade? Isso é um outro pensamento interessante. Será que nós temos o nosso destino? Ele é moldado pela nossa liberdade ou o nosso destino é pré-determinado? Né? Isso já é um outro pensamento filosófico. Né? Os filósofos antigos da Grécia, eles condicionavam o destino pré-determinado, né? Eles acreditavam que todas as situações propostas, o ser humano já tinha um destino. E isso se mostrou ao longo do tempo uma coisa totalmente infundada. Mas na Idade Média, o destino fica condicionado às questões do livre-arbítrio, mas ligado ao pensamento religioso. Ou seja, o teu destino e a tua liberdade, ela está condicionada ao teu livre-arbítrio, e o teu livre-arbítrio vai ser o teu guia, tua pedra angular de guia, baseada no cristianismo, para que você possa seguir no caminho do bem, negando o mal e chegando ao céu. Então, a liberdade na idade feudal, na qual se operou aí e se predominou nessa situação as questões religiosas, as liberdades estavam condicionadas à vida pós-morte e sua vida no paraíso. E quem iria determinar se você iria para o paraíso ou para o inferno seria o seu ato, o seu livre-arbítrio condicional. Ou seja, será que isso era liberdade? É um pensamento que a gente tem que entender, né? Então, todas as questões filosóficas sobre a liberdade, dentro da Idade Média, que começa no século IV, 3, 4 e vai até mais ou menos o século XIV, 13, 14, esse período aí foi muito bem moldado em razão da filosofia, vamos dizer assim, patrística e escolástica, que foi dominada pelo pensamento religioso.
Tiago está dizendo aqui, Santo Agostinho fala que Deus pode até saber o que vamos fazer, mas nos dá a liberdade de escolher entre o bem e o mal, chamado livre-arbítrio, exatamente. O livre-arbítrio é aquela condição. Agora vamos fazer um link dentro desse pensamento, Tiago, com as questões da liberdade. Se eu fazer o bem, eu vou ir para o céu. E se eu fizer o mal, eu vou para o inferno. Esse meu destino já está altamente condicionado, né? Então, o que eu estou querendo dizer não é uma negação sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que essa liberdade estava intimamente condicionada a um pensamento religioso, não do ser, do indivíduo ser livre para realizar as coisas na qual ele acredita. Ou seja, a liberdade dele estava condicionada a uma situação religiosa. Então, Santo Agostinho, ele é muito feliz, ele é muito, vamos dizer assim, consciente quando ele escreve as suas cartas e quando ele coloca dentro da sua teologia, né, dentro toda a sua patrística, as questões fundamentais do livre-arbítrio e da vontade e nas questões do céu e do inferno, quando ele escreve justamente essas obras, né, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Muito bem, então dentro desse período da Idade Média predomina esse pensamento religioso na qual a liberdade está condicionada à fé, ou seja, eu sou livre para escolher entre o bem e o mal, eu sou livre para ser bem e ser bom, é negar o mal, e condicionalmente isso vai me levar mais perto de Deus. Mas para que eu seja livre, é necessário que eu me abdique de vários valores inerentes aos desejos carnais humanos. Então, todos vocês conhecem, vocês ouviram falar, logicamente, dos 7 pecados capitais, ou seja, todos esses pecados capitais, eles eram relacionados a uma condição na qual lhe afastaria do bem. E você era livre para ou entrar e gozar desses desejos, ou você é livre para seguir no bem e encontrar o caminho de Deus, ou entrar de cabeça nesses desejos aí e ir para o inferno, né? O seu destino estava atrelado à sua condição. Muito bem. Então, nós tivemos depois aí o momento que nós vamos ter o renascimento, né? Isso aí, nós temos o renascimento e a Idade Média, e aí nós começamos a ter uma nova formação do pensamento filosófico referente à liberdade. O pensamento filosófico deixa de ter um cunho religioso apenas e começa a ser construído dentro do avanço da ciência, do pensamento condicionado a experiências científicas e a validação dessas experiências. E aí nós temos aí um afloramento do desenvolvimento filosófico a partir da liberdade, da divergência do pensamento religioso para a construção do pensamento científico. Ou seja, o homem foi livre em se libertar daqueles grilhões condicionados apenas às intuições e determinações religiosas, na qual ele foi livre para buscar o conhecimento científico. Maiara, conhecimento de liberdade na Idade Média era tipo, você é livre para escolher o que deve fazer, você tem o livre-arbítrio, no entanto, se você escolher o mal, será condenado após a morte. Ou seja, o que nós temos que dizer, Maiara, só para complementar esse teu pensamento que está realmente fantástico, é a questão de que a liberdade estava condicionada ao medo. Né? Então e se a liberdade é condicionada a uma coisa ou a outra, será que realmente é liberdade? Esse é um pensamento, né? Então, será que o meu pensamento de liberdade ele é baseado naquilo em razão do medo que eu tenho de outra coisa? Né? Então a gente tem que fazer essa relação, sim, é muito interessante. Opa, estamos chegando aí, muito bem, mais amigos aí. Olha, vamos lá. Então vamos lá, na Idade Média,
Reginaldo, Regi, um abraço. Obrigado por estar prestigiando aqui a nossa live, viu? Cheiro grande no coração. A gente diverge em muita coisa, mas você sabe que você mora aqui. Eu gosto mais de você. Viu? Você é amigo do peito e amigo se faz com divergência, não é com aceitação de tudo, não. Você é do coração, hein, Reginaldo? Bom, vamos lá. A questão é o seguinte. Voltando aí para a questão da ciência, a gente começa a pensar sobre a liberdade dentro de uma razão condicionada à ciência. Kathleen, amanhã, você postando aquilo lá, que é aqueles lettering lá, aquelas coisas que vocês fazem aí toda rabuscada, cheia de desenhado, eu vou replicar aqui e vamos seguir aí a QV lettering, né? Isso, pronto, que é aqueles resumos aí todos bonitos que as meninas fazem para mapa mental. Então, parabéns aí, obrigado, viu? Vamos lá. Então, beijo grande aí, viu, Kathleen? Vamos lá. Então, na Idade Média, começa a se relacionar-se a liberdade ao pensamento científico. Então, começa a haver o racionalismo filosófico de como as coisas devem ser, excluindo um pouco o pensamento religioso, né, condicionado a essa situação que nós já conversamos antes, mas também relacionados aí ao desenvolvimento da ciência, ok? Bom, e aí nós vamos ver aí os principais filósofos, né, desse período, Descartes, né, onde ele é fundamentado que a liberdade é a razão. Né? E como é que se monta a razão? A razão é você analisar criticamente, sem medo de confronto, né, aquilo que está lhe proposto. Então, o homem é livre para discordar. Né? Então, uma coisa que nós não estamos vendo aí nas questões que foram propostas na Idade Média. Né? O homem seguia aquilo, a vontade de ser livre. Livre, nesse caso, era você chegar ao céu e ter aí a sua vida espiritual ao lado de Deus, mas era uma questão de fé e medo, né, de ir ao inferno. E Descartes, ele começa a conversar sobre as questões da razão. A razão é a dúvida, é o questionamento, é o olhar aprofundado sobre determinadas coisas. Né? Rufino de Taperoá, um grande abraço aí para você, obrigado por estar presente. Então Descartes, ele costumava fazer essa análise crítica, ou seja, metodológica sobre determinadas coisas, ou seja, a razão é a liberdade do homem em duvidar. E referente a essa dúvida, ele vai se debruçar sobre a pesquisa, ele vai se debruçar sobre uma análise crítica e racional para chegar à verdade. Ou seja, a verdade é a liberdade. Okay? Logicamente, Descartes, ele era de um pensamento que nós chamamos de racionalismo, né, onde ele tinha aquele método radical, metodológico, né, de conferir, reconferir, segmentar em partes e analisar aquilo, reanalisar para chegar a um denominador comum. Né? Então, nós temos aí as questões referentes à liberdade dentro do pensamento da Idade Moderna. Um outro pensador moderno interessante que vai abordar sobre a liberdade é Spinoza. Spinoza, ele fala sobre as questões da liberdade, mas ele não exclui o determinismo. Né? Ele diz assim, o homem, ele sofre o determinismo, mas o determinismo não impede o homem realmente ser livre nas suas questões naturais. Né? Então, o que Spinoza quer dizer com isso? Spinoza quer dizer que o homem, na sua natureza animal, nas suas necessidades inerentes aos seres humanos, ele é livre, ou seja, ele é livre nas suas necessidades biológicas, nas suas vontades incontroláveis do seu natural, do seu conatos, como ele dizia, ou seja, a vontade de comer, a necessidade de dormir, de ter sede, de fazer suas necessidades fisiológicas, né? O homem em se relacionar, porque o homem é um ser social. Então o homem tem essa natureza, e nessa natureza ele é livre. Porém, o determinismo das situações que o abraça, né, de todas as relações externas, ou seja, as questões condicionantes, elas vão
vamos dizer assim, restringir o homem, mas isso não vai, de forma nenhuma, vamos dizer assim, restringir as suas liberdades natas, naturais, né? Então, Spinoza, ele começa a trabalhar essas questões aí dentro das liberdades naturais, o direito à vida, né? O direito à alimentação. Isso é uma questão natural do homem. O homem é livre nesse sentido, né? Ele não tem nada que o impeça de desejar e de querer isso, de ter essas necessidades. Então, Spinoza, ele entra dentro desse pensamento, né, nessa questão. Uma outra situação também, nós vamos falar quando nós começamos a falar sobre a questão da sociedade, né? Como é que o homem é livre dentro da sociedade, e as questões da liberdade, elas vão fundamentar situações bem interessantes no final, posteriormente, quando essas situações elas estarão condicionadas nas legitimações que vão constituir o Estado, os regimes de poder, né, as formas de governo, as relações políticas, econômicas e sociais. Então, todas essas transformações do entendimento da liberdade, elas vão estar relacionadas a esses pensamentos da Idade Moderna. Dele mesmo foi Hobbes. Thomas Hobbes, ele pensa a liberdade como uma questão social. Para que o homem viva uma liberdade, que ele goze dos direitos, ele precisa gozar das suas legitimidades, das suas liberdades, das suas garantias. Isso é pensado também por Rousseau, quando ele escreve o Contrato Social. Ou seja, Rousseau, ele garante que o homem tem o direito nato das suas liberdades essenciais, que vão lhe garantir a segurança, a proteção, o direito da propriedade privada, o direito de ir e vir e de ter suas posses. Então isso é uma questão de liberdade que foi construída, você pode ver muito bem, afastado, em muito caso, do pensamento religioso. Uma questão muito boa dentro dessa situação é o que Leibniz fala, né? O Leibniz, ele fala, o homem é tão livre. Veja que coisa bonita que Leibniz fala também aí da Idade Moderna. Ele fala, o homem é tão livre que a coisa que ele faz poderia fazer de uma outra maneira. Que coisa interessante, né? Então, o homem tem uma liberdade tão grande que ele pode fazer uma coisa, que ele faz uma coisa, e essa coisa poderia ser feita por ele mesmo de uma outra maneira. Então isso prova a liberdade que o homem tem, né? Bruna, valeu Bruna, obrigado por estar presente aí. Então, vamos lá. Voltando aí para a Idade Moderna, nós temos aí Kant, né? Immanuel Kant, um filósofo fantástico da Idade Moderna, na qual ele fez a união entre o pensamento racionalista e o empirismo e o racionalismo. Ele fez a junção desses dois pensamentos e transformou a filosofia moderna, né? Então, Kant, ele dizia que a liberdade é a boa vontade, é o ato de servir, de fazer o bem, e principalmente é a verdade, né? Então, Kant dizia que a liberdade é a boa vontade e a verdade, né? Então, a liberdade só pode ser exercida quando o bem maior, que é a verdade, predominar. Então, quando o homem é verdadeiro, essa verdade vai condicionar diretamente a liberdade, né? Então, existem vários outros pensadores nesse momento que eles vão moldar o pensamento da liberdade, mas o que eu quero trazer mesmo nesse caráter histórico é na questão da liberdade nos conceitos contemporâneos, né? Que é esse conceito atual que nós estamos vivendo, ok? Então, só fazer alguns resgates, né? Eu coloquei aí algumas atividades para o pessoal do terceiro ano no Google Classroom, eu coloquei algumas imagens para que eles façam a concepção de liberdade mediante aí o pensamento dele. A gente vai falar alguma coisa aí. Sérgio, a live vai ficar salva, preciso sair agora. Eu pretendo aqui, da última vez, eu não sei o que aconteceu, a live não salvou, né?
mas eu espero que essa aqui fique salva, tá certo? Mas não se preocupe não, que a gente vai fazer uma outra live aí, continuando aí esse tema que é bem interessante, ok? Então uma outra questão aqui sobre Maquiavel. Maquiavel também, todo mundo sabe, todo mundo conhece aí Maquiavel. Quem foi meu aluno, falamos demais aí sobre Maquiavel, principalmente das turmas que foram embora, né? Maquiavel, ele diz que a liberdade equivale ao quanto você tem, né? Então você já vê o pensamento voltado a uma realidade econômica, né? A liberdade equivale ao quanto você tem e o poder que você pode ter sobre o destino que você tem sobre determinadas coisas é condicionado a seu poder, a sua fortuna, a sua virtus, né? Então, Maquiavel, que nós já conversamos tantos, é um pensador fantástico que nós vamos falar em breve aí, mais para frente, né? Bom, então, com o advento da Idade Média, né, nós temos aí a filosofia contemporânea, né? A filosofia contemporânea, ela já tem alguns conceitos de liberdade fantásticos. Não poderia deixar de falar. Mande para mim a sua live para eu assistir toda. Beleza, eu acho que ela vai ficar, Red, viu? Aqui eu vou ver, da outra vez não conseguiu, mas acredito que dessa vez ela vai ficar. Um abração para você também. Então, a Idade Contemporânea, ela nos agracia com vários filósofos que vão moldar um pensamento mediante toda essa construção histórica sobre a liberdade. E isso é bem interessante, é o ponto principal que a gente quer conversar aqui. Pois bem, quando a gente vê as transformações que ocorreram no século passado, né, as guerras que tiveram, todas as transformações referentes ao advento ocorrido ainda no século XIX das revoluções industriais, principalmente a segunda revolução industrial, a gente vê que houve uma mudança radical nas relações sociais, né? Esther, sua filha está lá, hein? Estou lá já fui seu professor, agora sou professor dos seus 2 filhos, hein? Que maravilha, que honra minha. Vamos ver aqui, mas antes de chegar aqui nessa questão da idade contemporânea, deixa eu ver o que a Maela está falando aqui. Sobre Maquiavel, se parar para pensar, quanto mais você tem, mais você almeja e mais cresce enquanto busca lutas pelas suas metas. Exatamente, né? Isso também não seria uma questão da liberdade. O fato de eu ter, possuir, influenciar e determinar, não seria também uma questão da liberdade para que eu possa querer ter mais, né? É interessante, né? É um outro pensamento aí que a gente tem que formular essa situação. Mas vamos lá, voltando aí para a idade contemporânea, dando prosseguimento ao nosso pensamento, até porque só tem 20 minutos praticamente agora, sobre as questões do pensamento contemporâneo, na qual as transformações são drásticas nas reflexões sobre a liberdade, né? Ainda mesmo após a segunda revolução industrial, nós tivemos um pensador fantástico que é considerado... então foi esse, confundi, então desculpa, eu não me lembro mais não, é porque é tantas pessoas aí. Então vamos lá, é verdade, Esther, né? Não, é outra pessoa, hein? Me desculpa. Então vamos lá, voltando, Karl Marx, né? A gente não poderia deixar de falar sobre o pensamento da liberdade de Karl Marx, que ele viveu a realidade dura da segunda revolução industrial, na qual ele formulou um pensamento de mudança radical do estilo de vida dos regimes políticos e econômicos, que foi o socialismo e o comunismo, né? Então, que é uma teoria libertária do julgo que houve sobre o trabalhador, sobre o operário na questão da exploração. A gente tem que entender muito bem essa situação. Isso não quer dizer que eu estou aqui defendendo o socialismo ou o comunismo, até porque eles são ideias, tá, de uma utopia, eles são ideias de uma proposta
é uma antítese do capitalismo, né? Será que nós somos livres também no capitalismo? Isso é uma questão que a gente tem que pensar, né? Será que o capitalismo realmente nos deixa livres para querer fazer o que você quer, de você ter o que você quer, de você almejar o que você quer? Será que essa liberdade realmente é assim, né? A proposta do socialismo construída por Marx e Engels, ela é uma proposta de contratese, é uma antítese, né, do capitalismo, mas ele foi construído mediante aquela realidade histórica, né? Então ele foi livre de pensar sobre determinadas situações e mudar toda essa concepção. Pois bem, e aí nós temos o pensamento que vai surgir a partir do século XX, né? E aí nós temos aí as revoluções, né? Então a gente vai ver o socialismo, ele criou um pensamento socialista comunista, a questão das revoluções do homem lutar, se desconstruir das amarras políticas, ideológicas, condicionantes, exploratórias dos operários, dos trabalhadores, para que ele busque, através da revolução, uma outra liberdade, né, onde ele possa ter os seus direitos garantidos do mínimo do básico possível. E aí isso gerou revoluções. Isso foi uma questão de liberdade, né? O pensamento que a gente tem que trazer também um resgate, fraternidade, liberdade, igualdade, foram os pensamentos iluministas, e o iluminismo foi um pensamento libertário que resultou-se mais tarde na Revolução Francesa, né? Então isso aí foi muito bom, muito interessante nessa situação. Uma outra questão também foi as relações da liberdade dentro das questões que nós vamos ver pós-Segunda Guerra, né? Como se foi o pensamento? Então o pensamento voltou-se após a Segunda Guerra e até mesmo um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, dentro de um pensamento humanista, né? Então a liberdade, opa, meu irmão, meu amigo Welterson, obrigado aí por estar prestigiando, viu? Abraço grande no coração, tá aqui, tu sabe, viu? Então veja só, dentro da idade contemporânea, o pensamento sobre a liberdade ele se mostrou mais aberto, mais condicionado às questões humanísticas, humanitárias, né? As questões natural do ser. E aí nós vamos ver vários pensadores que vão construir um pensamento filosófico mediante a essas ideias, né? Então nós temos aí Merleau-Ponty, Alain, que eles são pensadores fantásticos em relação a essas construções, né, sobre a questão da imanência e da transcendência. O que é isso, né? Eu acho isso tão bonito. Eu gosto de trabalhar isso com os terceiros anos, para nós termos as consciências da liberdade, né? Olha, será que o importante é ser livre? Que pode ser uma utopia, isso vocês vão pensar a respeito. Ou será que é importante nós termos aí o conceito de liberdade, onde pode ir aonde até dentro da onde ele pode ir? Ou seja, os limites dentro de um espaço. Será que as liberdades, elas se não existem, será que pelo menos eu posso ser livre naquilo que me limita? Essa é uma questão. Eu não posso sair aí fazendo o que eu quero, de todo jeito, de toda forma, mas eu posso saber e entender e visualizar todas as questões na qual eu possa agir dentro de um determinado limite, né? Então nós temos aí algumas situações que vão regular as nossas liberdades, que são as questões morais, as questões éticas, né? O que é a moral? É uma relação de costumes, de normas, né? É uma relação de propostas, de leis, que elas vão condicionar os seus direitos. Ou seja, você não é livre para fazer tudo, até porque a sua liberdade ela esbarra na liberdade do outro, e tem que haver um limite. E se tem que haver um limite, será que nós realmente somos livres? Mas a questão é, dentro desses limites, eu conheço minha liberdade,
Vamos pressupor que eu esteja dentro de um círculo ou dentro de um quadrado específico. Será que eu conheço todos os espaços na qual que eu posso transcorrer dentro desse quadrado ou dentro desse círculo? Será que eu conheço tudo que eu posso fazer ali? Será que eu sei realmente aonde eu posso ir? Aonde eu devo, que eu não devo? Então, a questão não é você ser livre por completo, mas você ser livre dentro de um espaço delimitado que você conheça. E é justamente dentro dessa idade contemporânea, agora a partir do século XIX, do século XX, que os pensadores filosóficos eles vão construir a questão da liberdade na percepção humana sobre essa liberdade. Maiara, mais uma vez, em tese poderíamos ser genuinamente livres se não existisse a moral. Porém, sem as leis, poderíamos justamente ferir a liberdade do próximo. Logo, a liberdade torna-se muito difícil de ser usufruída. Exatamente. Então, a questão não é você ser livre 100% por completo, sem limites, mas é você ser livre dentro daquilo que lhe é condicionado. Ou seja, e para que eu possa ser livre dentro daquilo que me é condicionado, é necessário que eu tenha o conhecimento das limitações ou das possibilidades. Então, os filósofos contemporâneos, eles trazem essa narrativa. E aí nós vamos ver a Lain, que vai trazer essa questão da imanência e da transcendência, Merleau-Ponty, que vai trazer e vai se aprofundar muito mais nisso. Mas o que é imanência? O que é transcendência? Imanência é eu enxergar a realidade que eu vivo. Como é que eu posso ser livre se eu não enxergo aquilo que eu vivo? Se eu não entendo aquilo que me cerca? Se eu não posso visualizar e compreender tudo aquilo que me envolve? Será que eu consigo perceber aquilo que me impede de seguir? Será que eu consigo perceber as questões que me são propostas de possibilidade de crescimento, mas eu não consigo enxergá-la pela minha visão deficitária, rabuscada ou nublada por falta de conhecimento? Então, essas questões que são propostas dentro dessa escola contemporânea a partir do século passado. Então, os pensadores filosóficos, eles vão se cuidar, eles vão ter um cuidado maior de construir dentro do indivíduo a percepção da sua existência. E isso vai ser muito trabalhado com Sartre. Então, o que é imanência? A imanência é você perceber as situações na qual você vive. É você entender de uma forma condicionada, de uma forma clara, tudo aquilo que lhe envolve, as limitações, as possibilidades e as questões referentes a isso. Tá certo? Uma outra situação é o que Merleau-Ponty, ele vai falar sobre essas questões. É que a partir do momento que eu entendo sobre a imanência, que eu começo a enxergar o mundo, eu posso transcender. E o que é transcender? Transcender é um ato máximo da sua liberdade, ou seja, eu superar, eu ir além daquilo que eu acredite que posso fazer. Ou seja, eu transcender aquelas limitações que não me são postas pelo sistema em si, mas que elas são postas justamente pela minha falta de conhecimento. O homem transcendente. Então, Merleau-Ponty, ele diz que eu posso transcender mediante o conhecimento das minhas imanências. E é justamente isso que mais tarde Jean-Paul Sartre ele vai falar sobre essas questões, que nós só podemos ser livres a partir do momento em que nós compreendamos a nossa existência. Ele diz que o homem não é livre enquanto ele não conhece o seu ser, a sua existência, quando ele não reconhece a sua existência. Ou seja, eu só posso ser livre a partir do momento em que eu enxergo as coisas que me condicionam, que eu transcendo a ela, que eu supere-as, e a partir do momento eu me compreendo como ser. E a partir do momento que eu me compreendo como ser, eu me torno livre. E Sartre dizia que essa liberdade, por incrível que pareça, ela condiciona um homem a uma escravidão, que é a escolha. Olha que coisa interessante. Se o homem é livre por transcender, e a partir do momento que ele compreende a sua existência, como é que ele pode ser livre
e ao mesmo tempo ser preso, né? Como é que pode ser isso aí de acordo com Sartre? Sartre dizia que o homem é livre e principalmente por ele ser livre, ele vive a angústia da escolha. Porque se ele escolhe, ele tem a liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo que ele faz essa escolha, né, ele lhe causa angústia, porque a escolha é uma preferência mediante uma outra. Né? E o homem sempre vai ser amaldiçoado por essas escolhas. E isso é uma prova da sua liberdade. E aí quando a gente pensa, a gente vê esse pensamento de Sartre, a gente faz um resgate lá atrás, mediante ao pensamento de Descartes, dos pensamentos dos filósofos da Idade Moderna, na qual ele dizia que só a razão ela vai me dar condição para realizar uma escolha definitiva, uma escolha sábia, né? Ou seja, para que eu realize uma escolha consciente, é necessário que eu perceba as possibilidades boas ou más para condicionar essa escolha. Então esse é um pensamento mediante a observação de Sartre, né? E Sartre justamente diz isso, ou seja, nós seres humanos somos livres e essa liberdade nos traz angústia. Então, gente, já está para acabar. Essa questão da liberdade que nós estamos conversando, ela é muito interessante, porque nós só vamos ser livres a partir do momento do conhecimento, da sabedoria. Jean Paul Sartre, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz, olha, você tem que ser livre nas questões de como você encara as coisas, né? Porque Jean Paul Sartre, ele tem aquela frase célebre que não importa que as pessoas falem de você, mas o que importa é o que você faz daquilo que pensam de você. Ou seja, a liberdade está em você contradizer o óbvio ou aquilo que lhe condiciona. Mas para que você faça isso, é necessário que tenha sabedoria, que entenda e perceba as coisas, ou seja, que você entenda a sua existência, né? Então o pensamento que a gente faz aqui hoje, dentro dessa live, é que o pensamento filosófico sobre a liberdade, ele está voltado num auto-reconhecimento, na sua observação. Nós só podemos ser livres mediante a percepção de tudo que nos cerca. Né? Por que eu vivo uma situação econômica desse jeito? Por que eu vivo essa limitação? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo realizar? A partir do momento que você enxerga os motivos disso, não trazendo para si uma culpa, mas entendendo os fatores que condicionam isso, sejam externos, sejam internos, você começa a ter a imanência, essa percepção. Quando você encara essa percepção e, de acordo com o seu existencialismo, você entende essas situações e se coloca dentro desse cheque como ser atuante, você transcende. Então a liberdade é a ação. A liberdade não é a aceitação. A liberdade, dentro do pensamento contemporâneo, é você transcender e agir, né? Então a liberdade está realmente condicionada a essa situação. Então, veja só. Gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre esse ponto. Será que nós somos realmente livres? Será que a liberdade existe? E se ela existe, por que não a gozamos por completo? E se ela não existe, nós realmente sabemos a liberdade que temos dentro de um determinado ambiente? É essa a situação, né? Então, ser livre é você saber as suas possibilidades e utilizá-la bem, né? Então existe um ditado, um provérbio oriental que eu acho fantástico, é você ter sabedoria em utilizar o que você tem de melhor, que é a sua liberdade de escolha, né? E
esse pensamento filosófico, ele diz, desse pensamento, desse ditado, dessa linha de raciocínio oriental, ela diz que você é livre para escolher o que você quer, mas você realmente vai ser responsável por elas, né? E você tem que ter uma sabedoria muito grande em escolher aquilo que você quer. E a sabedoria se faz com análise racional e crítica sobre determinadas coisas. É buscar a percepção do todo e exercer liberdade, mesmo que seja dentro de umas pequenas limitações. Bom, gente, já está acabando o tempo. Agradeço vocês aí a presença, a interação. Tá? A semana que vem a gente vai tentar fazer uma outra live, acredito que vai ser de geografia, né? Eu acho que eu vou trazer alguns temas interessantes sobre a geografia física, que a gente precisa conversar também, né? E uma outra relação aí sobre essa questão da liberdade é nós condicionarmos, e eu acho que isso é muito interessante, nós condicionarmos a liberdade que entendemos sobre elas a esse período que nós estamos vivendo, né? Que é esse período de confinamento, de quarentena. Que liberdade é essa? Eu estou livre da escola, eu estou livre do trabalho, eu não estou indo da escola da minha aula física, estou livre dos meus alunos, que me aperreiam aí alguns, né? Mas eu não posso ir para lugar nenhum, eu estou preso dentro de casa. Que liberdade? Então, quais seriam os parâmetros da liberdade? Então, pensa aí sobre isso, tá certo? E vamos ver, voltar àquilo que eu falei lá, nós não somos os seres animais livres da natureza, podemos fazer o que a gente quer, né? Sempre vai haver aí uma limitação da liberdade, mas vocês podem discordar e filosofia é isso, tá bom? Como é que é aqui? Obrigado mais uma vez, Sérgio. Como é que é, Bruna? Geografia física não, geografia física sim, viu? Tiago, obrigado, meu chefe. Eu não sou chefe de nada, vocês aí, eu que sirvo a vocês, tá bom? Meu irmão, eu não sou nata mil, eu sou um pobre coitado, viu? Um diabo cheio de pecado, viu? Duda, amei Sejão. Esther Luane, tu é o cara, eu sou nada, eu sou um professorzinho merreca, tá bom, gente? Obrigado, Raoni, beijo grande pra você, viu? Então, gente, vai encerrar, vai acabar aqui, foi muito bom estar com vocês. A semana que vem a gente faz uma outra live aí, tá? Vamos pegar um assunto de geografia. Eu acho que é interessante a gente abordar determinadas questões e depois a gente volta aí, enquanto durar essa quarentena, a gente vai fazendo umas lives aí. Agora a próxima live vai ficar à noite, tá? Não vai dar pra gente fazer à tarde não, tá bom? Então, beijo grande no coração de todos aí, valeu mesmo e grande abraço, tá? Ju, chegou no final, né, Ju? Mas tá bom, valeu a presença, tá bom? Tchau, Sérgio. Mirela, amor, Mirela, vai, porque vocês colocam esses nomes assim, não dá às vezes pra gente entender quem é, tá certo? Então um beijo grande no coração, até mais, e olha as atividades lá do Google Class, hein, quem tá aí, tá bom? Então, beleza, vai, até mais, obrigado, beijão.